a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Álvaro Guimarães, o deputado Chico KGL, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Salmo 143, de Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo que adestra minhas mãos para o combate, meus dedos para a guerra, meu benfeitor e meu refúgio. Minha cidadela é meu libertador, meu escudo e meu asilo que submete a mim os povos. Que é o homem, Senhor, para cuidastes dele. Que é o filho do homem para que vos ocupeis dele. O homem é semelhante ao sopro da brisa. Seus dias são como a sombra que passa. Inclinai, Senhor, os vossos céus e desceis. Tocai as montanhas para que se abracem. Fulminai o raio e dispensai os lançai vossos destes e afugentai-os. Estendei do alto a vossa mão, tirai-me do calcário, cuja boca só diz mentiras e cuja mão só faz juramentos falsos. Ó Deus, vou cantar-vos um cântico novo. Vós louvarei com a harpa de 10 cordas. Vós que os reis, dai a vitória que livraste Davi, vosso servo. Salmo 143. Amém. Senhores deputados, senhores, a todos os presentes também, deputado Bruno Peixoto, quando o senhor for presidente, eu quero sugerir que o senhor chame a atenção do parlamento quando for ler a Bíblia, porque a gente está lendo a Bíblia aqui, está uma algazarra danada, a gente tem que ter respeito com a palavra de Deus. Pelo menos eu que sou cristão, é algo que eu queria já há muito tempo e faria dali, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de reverência na hora da leitura da palavra de Deus, pelo menos nesse momento. Mas eu sugiro para o senhor, quando for presidente, que o senhor faça isso. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 74ª Sessão Ordinária Híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilera, realizou-se a presente sessão, presidida inicialmente pelo senhor deputado Amaury Ribeiro, depois pelo nobre deputado Álvaro Guimarães, e secretariado pelos parlamentares delegado Humberto Teófilo e Chico KGL. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o nobre deputado Chico KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das 3 sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram-se unânime aprovação do expediente. Constou a leitura dos processos 0731, oriundo da Secretaria de Estado da Casa Civil, 0752 e 0753, oriundo da Governadoria do Estado de Goiás, e de ofícios em resposta aos parlamentares Tiago Albernaz, Alisson Lima, declarado o momento oportuno a fase de apresentação de matéria. Usaram da palavra os parlamentares delegado Humberto Teófilo, devolvendo à mesa os processos 86 e 88, apreciado pela Comissão de Serviços e Obras Públicas, 0745 e 0746, com parecer da Comissão Executiva. Tiago Albernaz apresentando o requerimento número 865, Márcio Menezes os requerimentos 866 a 879, 881 e o 882, e o projeto de lei 496. Doutor Antônio apresentando o projeto de lei 497, Virmonte Cruvinel o requerimento 880 e Thales Barreto os projetos de lei 494 e 495. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam
à tribuna os parlamentares delegado Humberto Teófilo, Marco Menezes, Amaury Ribeiro. A ordem do dia constou dos processos 0716, tendo sido discutido pelo senhor deputado Amaury Ribeiro, o 1981, a ele apensado de número 0700, com declaração de voto contrário do senhor deputado Carlos Cabral, 0717, 0572 e o 3842, todos em fase de segunda discussão e votação, aprovados. 1638, a ele apensado de número 0142. Em fase de primeira discussão e votação, que em virtude de emenda apresentada pelo senhor deputado delegado Humberto Teófilo, de autoria do nobre deputado Major Araújo, teve sua votação prejudicada. 3954, em fase de primeira discussão e votação. Pode achar que o Major é dele, então emenda para ele. Que em virtude de emenda apresentada pelo deputado Chico AGL, de autoria do senhor deputado Carlos Cabral, teve sua votação prejudicada. 5383, em fase de primeira discussão e votação, que em virtude de emenda apresentada pelo deputado delegado Humberto Teófilo, de autoria do nobre deputado Major Araújo, teve sua votação prejudicada. O 1274, 1949, 2211, 1117, 7770, 7253, 7606, 0146, 1250, 1934, 3824, 5888, 4482, 7203, 4471, 4723, 4976, 3987, 0462, 1832, 1833, 5484, 5696, 1489, 4954, 3941, 3985, 5219, 4567, 4936, 4874, 4600, 4878, 4794, 4790 e o 3973. Em fase de primeira discussão e votação, todos aprovados neste momento. O senhor deputado Bruno Peixoto solicitou à mesa que fosse dado como apresentado o projeto de resolução número 12 e o plenário de emenda constitucional número 2, ambos de sua autoria, e outros acatado o seu pedido, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra solene extraordinária em comemoração aos 60 anos da ECEFEGO, de entrega de medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira e de certificado do Mérito Legislativo de autoria do senhor deputado Virmonte Cruvinel, para logo mais às 20 horas. Deixaram de participar da presente sessão os senhores deputados Lissau Vieira, em missão oficial, Henrique César, atendendo interesse das bases, Alisson Lima, delegado Adriana Costa, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia e Wilde Cambão, e para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada será assinada. Obrigado, senhor presidente, só isso. Pois é, ué. Muito obrigado, senhor segundo secretário, deputado Chico AGL. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que a aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada. Estão... tá. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Perfeitamente, senhor presidente. Processo 0765, Governadoria do Estado, autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar o termo de fomento referente à implementação de uma unidade de saúde da rede estadual no município de Goiânia, Goiás, com padrões semelhantes aos do Hospital do Amor, no município de Barreto, São Paulo. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0766, Governadoria do Estado de Goiás, lei ordinária, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica mediante doação ao município de Aparecida de Goiânia, Goiás. A publicação e, posteriormente,
à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0767, Governadoria do Estado de Goiás, altera a Lei 21.527, de 26 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária referente ao exercício 2023 e das outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0768, Governadoria do Estado de Goiás, lei ordinária, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Perfeitamente. Processo 0759, Secretaria de Estado da Saúde, relatório número 09/2022, comarca tal 2022 028 8526. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0760, Secretaria de Estado da Saúde, relatório Comag, número 25/2022, Hospital Estadual de Anápolis, processo 48.256. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0761, Secretaria de Estado da Saúde, relatório Comag 23/2023, processo também 46.606. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0769, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, altera a Lei Estadual 15.122, de 4 de fevereiro de 2005, e dá outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0770, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, altera a Lei 16.168, de 11 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a distribuição de processos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e dá outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0744, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, lei ordinária, dispõe sobre a doação de imóveis que especifica. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, somente esse expediente. Perfeitamente. Encerrado o expediente, momento oportuno para apresentação de matérias. Deputado Carlos Cabral. Boa tarde, presidente. Senhor presidente, eu estou apresentando um requerimento aqui e, junto com ele, eu já queria de Vossa Excelência também solicitar que essa casa fizesse 1 minuto de silêncio em homenagem ao desembargador Homero Sabino, que nos deixou neste dia 27 de outubro. Homero Sabino, com 92 anos, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, um dos fundadores da ASMEGO, um dos desembargadores mais reconhecidos pelos servidores e pelos membros do Poder Judiciário. Inclusive, foi dele o projeto Justiça Ativa, que distribuiu justiça de forma célere e rápida em todo o nosso Estado. Então, nada mais justo que essa casa registrar aqui os pesares pela passagem do desembargador Homero Sabino, fazer uma menção honrosa a ele junto ao Tribunal de Justiça e também à sua família. É o requerimento que ora apresenta, e 1 minuto de silêncio no momento oportuno. Obrigado, presidente. Perfeitamente, deputado, no momento oportuno. Deputado doutor Fernando Curado. Presidente, Lissauer, gostaria de fazer um requerimento aqui para a inclusão do curso de Medicina na grade de curso oferecido no campus Goiás, na Universidade Federal da cidade de Goiás, onde a faculdade já tem um campus federal, mas não tem nenhuma vaga no curso da saúde. Queria fazer esse requerimento aí para Vossa Excelência. E também outro requerimento aqui, um requerimento para nós solicitarmos a instalação da lombada eletrônica na GO 164,
em frente a um leilão ali na cidade de Faina, onde já teve vários acidentes com mortalidades. Perfeitamente, deputado. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, presidente. Fazendo um requerimento, senhor presidente, solicitando a Saneago, o nosso presidente Ricardo Swavinski, para que possa implementar saneamento básico num bairro, é de Silvânia, mas limítrofe com a cidade de Anápolis, chama bairro Daiana, que tem tido ali uma demanda muito grande em relação a saneamento. Obrigado. Deputado Chico KGL. Boa tarde, senhor presidente, nobre deputado. Apresentar um projeto de lei aqui que dispõe sobre a doação de milhas e outros benefícios provenientes de passagens aéreas para os atletas e para atletas do estado de Goiás e da outras providências. Perfeitamente, deputado. Não havendo... Deputado Álvaro Guimarães. Para devolver alguns projetos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também da Comissão Mista e pedir Vossa Excelência que possa incluí-los na votação de hoje. Perfeitamente. Devolvo a palavra ao deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu quero aqui apresentar também um importante projeto de lei. Entre vários projetos que apresentei, talvez esse um dos mais importantes que eu tenha composto junto com a nossa equipe, que é o projeto de lei que institui a Lei de Direitos da Mãe Solo aqui no estado de Goiás, para que as políticas públicas exercidas e executadas aqui no nosso estado, elas possam priorizar as mães solo. Atualmente, segundo dados do PNAD, as mães solo são 40% das pessoas desempregadas do nosso país. Então, e quando a gente vê políticas públicas que são efetivadas diretamente às mulheres, e principalmente às mães solo, elas têm uma efetividade prática muito maior. Por isso, a gente está propondo aqui a priorização em várias atividades do Estado, sejam em vagas na escola, em programas de repasse e transferências de renda, em programas habitacionais, priorizando principalmente que essas mulheres, mães solo, possam ter mais dignidade no exercício da sua vida, na criação dos seus filhos. Então, é uma matéria que, desde já, eu peço apoio a todos os colegas para que, em cada ação do governo, as mães solo possam ser priorizadas. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Carlos Cabral e também dessa mesa diretora e de todos os parlamentares para nós respeitarmos 1 minuto de silêncio pelo falecimento do desembargador Homero Sabino. Então, eu quero solicitar que nós possamos respeitar 1 minuto de silêncio. Momento oportuno para o pequeno expediente. Não temos nenhum orador inscrito. Não tendo nenhum orador inscrito, eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Álvaro Guimarães, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Mas antes, deputado, gostaria de registrar a presença honrosa do nosso colega, ex-deputado Humberto Aidar, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do município, que nos honra com sua visita nesta tarde. Então, muito bem-vindo a essa casa, deputado. Casa que eternamente será sua. Então, eu passo a palavra ao deputado Álvaro Guimarães.
E pelo que eu sei, brevemente o senhor será colega dele lá no Tribunal de Contas dos Municípios. Projeto de resolução 12 de 26 de outubro de 2022 altera a resolução 1218 de 3 de julho de 2007, que institui regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Proposta de emenda constitucional 02 de 26 de outubro de 2022 altera o artigo da Constituição Estadual, de autoria de vários deputados. Projeto de Lei 494, de 26 de outubro de 2022, dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de mutação genética dos genes em pacientes com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário, na rede pública do Estado de Goiás e da outras providências, de autoria do deputado Thales Barreto. Projeto de Lei 495, de 26 de outubro de 2022, declara de utilidade pública o Instituto Hebron, com sede e fórum em Aparecida de Goiânia, Goiás, de autoria do deputado Thales Barreto. Projeto de Lei 496, de 26 de outubro de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica, Max Menezes. Projeto de Lei 497, de 26 de outubro de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica, Dr. Antônio. São esses os projetos apresentados esta tarde de hoje, nessa sessão, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Perfeitamente. E o doutor Sardinha já está por aqui. Votação nominal, processo em fase de primeira discussão e votação. Paulo Trabalho, 4876. Assegura ao servidor público com deficiência visual o direito de receber contra-cheques e comprovantes de rendimentos no sistema Braille, no âmbito do Estado de Goiás. Emendado pelo deputado delegado Humberto Teófilo, encaminha a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4929, Lucas Calil, altera a Lei 17.062, de 22 de 2010, que institui a Semana Estadual para Conscientização e Prevenção ao HPV. Senhor presidente. Está em discussão. Eu vou apresentar uma emenda a esse projeto. Então, emendado pelo deputado Álvaro Guimarães, eu encaminho a CCJ. Perfeitamente. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0715, Governadoria do Estado, altera a Lei 20.756, de 28 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas e da outras providências. Senhores deputados, essa matéria foi incluída na pauta da ordem do dia e eu quero solicitar a autorização do plenário. Senhores deputados que aprovarem a inclusão desta matéria, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu coloco em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2211. Deputado Dr. Antônio, concede título de cidadania que especifica Francisco Tarcísio Ribeiro de Abreu. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo.
Processo em fase de segunda discussão e votação, 1949, Max Menezes. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Instituto Equestre Camila Costa, com sede no município de Goiânia, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e queiram permanecer como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1117, deputado Carlos Cabral. Institui o Dia Estadual da Polícia Feminina no Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1274, Cairo Salim, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação Instituto Social Cairós, com sede no município de Goianésia, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0146, Tiago Albernaz, declara de utilidade pública a entidade que especifica. A CETEGO, Associação de Conselheiros, Ex-Conselheiros Titulares do Brasil, no município de Goiânia, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4244, delegado Eduardo Prado, altera a Lei 17.767, de 10 de setembro de 2012, que dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4950, Thales Barreto institui a campanha de conscientização contra o HPV, associada ao combate de uso narquilé, no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5079, Jefferson Rodrigues, institui diretrizes para o estímulo ao empreendedorismo para alunos do ensino médio da Rede de Educação Pública do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2633, delegado Eduardo Prado, altera a Lei 17.477, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás, e PASGO. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4385, deputado Paulo Trabalho, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4721, deputado Vinícius Cirqueira, reconhece o município de Aurilândia como polo turístico estadual e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5084, Lei da Borges, dispõe sobre a vedação
de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo e violação dos direitos humanos no Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5086. Deputada Leda Borges dispõe sobre a possibilidade de celebração de convênio com entidades da sociedade civil cooperativas e reciclagem de lixo, visando o fornecimento de bicicletas de carga a catadores de lixo no Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5120, deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a adoção de medidas de atendimento dispensadas às mulheres vítimas de agressão, abuso e violência sexual pelas instituições responsáveis por perícias e exames de constatação de violência sexual no Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5238, Paulo Trabalho dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a dança que aludam à sexualização precoce e à inclusão de medidas que conscientização, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5239. Deputado Rafael Gouveia cria o Programa Estadual de Combate à Fome nos períodos de férias escolares de crianças e adolescentes e de jovens matriculados nas escolas da rede pública estadual de ensino e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. O celular do Sardinha hoje está requisitado, viu? Processo em fase de primeira discussão e votação, 4092 e 0002, deputado Vinícius Cirqueira e Leda Borges. Acrescenta o inciso 10 ao artigo 10 da Lei número 17.477, de 25 de novembro de 2011, e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5116, deputado Rubens Marques. Altera a lei complementar número 27, de 30 de dezembro de 1999, que cria a região metropolitana de Goiânia. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, a Secretaria Executiva e a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5240. Deputado Henrique Arantes torna obrigatória a apresentação do cartão de vacinação nos casos que especifiquem das outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5242, Lucas Calil dispõe sobre a regulamentação das condições de repouso dos profissionais de enfermagem nas instituições de saúde do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Tá bom.
Processo em fase de primeira discussão e votação, 5292. Deputado delegado Eduardo Prado cria o cadastro estadual de doadores de órgãos e tecidos do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2355, deputado Virmondes Cruvinel, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5293, 5296 e 7912, delegado Eduardo Prado, Leda Borges e Lucas Calil. Determina a obrigatoriedade de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados em espaços de uso público e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. 5359, delegado Eduardo Prado, institui a política estadual de incentivo aos serviços ambientais e reciclagem das outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5361. Deputado Iso Moreira dispõe que as unidades de saúde privadas situadas no Estado disponibilizem tabela de preços e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0275, deputado Thales Barreto, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1148, Cláudio Meirelles, proíbe a utilização de telefone celular, tablet e outros aparelhos eletrônicos de uso individual nas unidades de terapia intensiva, UTI, e nos centros de tratamento intensivo, CTI, da rede pública e privada do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5924, Diego Sorgato, altera a Lei 17.477, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás e PASGO e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Somente essa pauta, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Não havendo mais nenhuma pauta a tratar na ordem do dia. Comissão mista, deputado. Senhores deputados, há uma solicitação do líder de governo, deputado Bruno Peixoto, para a convocação da comissão mista. Eu coloco em apreciação do plenário. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a convocação da comissão mista. Eu encerro a presente sessão, convocando comissão mista para agora no plenário ao lado e sessão ordinária na terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão.